Olá, meninas, tudo bem? É, eu preparei uma palavra muito especial para vocês. Na verdade, o Espírito Santo trouxe para mim essa palavra já faz alguns dias, quase um mês, e para eu trazer. Ela é um pouco extensa, um pouco maior do que o normal, do que eu costumo trazer. Eu tento trazer uma palavra até pequena, mas eu achei que essa palavra era muito. Ela é um pouco complexa, mas ela era muito importante para nós, tá? Principalmente nos momentos que nós temos passado agora, né? Essa palavra chama Mulher de Ló. Então, essa palavra eu me baseei na história da mulher de Ló, que está em Gênesis 19, no capítulo 19. Então, quem tiver curiosidade, né, é só ler o capítulo lá, vocês vão entender melhor o contexto inteiro, né? Mas eu me inspirei numa palavra que estava no livro Como Elas, que eu tenho acompanhado, que eu já fiz propaganda aqui do livro, e também numa ministração do pastor Nivaldo Nassif. Eu não sei se algumas conhecem, mas é um pastor muito querido. Ele era pastor lá em Orlando, na Batista de lá, e ele uma vez veio aqui e trouxe essa palavra aqui para Curitiba. Eu não achei ela nos links lá da PIB, mas eu achei, se você colocar lá Pastor Nivaldo Nassif no YouTube, Quebrando Estátuas de Sal, aí você vai achar bastante conteúdo sobre isso, né? Então, como eu disse, essa palavra está em Gênesis 19. Encontramos a história de uma família. Gente, eu vou ler aqui porque é bastante coisa, eu não consigo decorar, eu tenho uma dificuldade para decorar. Então, eu preparei ela, então eu vou dar uma lida aqui e a gente vai discutindo, assim, vou compartilhando com vocês, tá? Então, essa história está em Gênesis 19. Encontramos a história de uma família que vivia em uma cidade chamada Sodoma, onde as pessoas que moravam lá cometiam grandes pecados e Deus iria destruir aquela cidade. Acho que todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra. Mas Abrão, que era primo de Ló, interviu por aquele povo e Deus mandou 2 anjos avisar a Ló que iria destruir aquela cidade e que ele deveria fugir com suas filhas e esposa para a montanha mais alta. Mas ele deu um aviso, que não poderiam virar para trás. Porém, a mulher de Ló não resistiu e olhou para trás. E quando ela fez isso, imediatamente ela virou uma estátua de sal. Então, hoje vamos falar, eu vou trazer aqui para vocês sobre o que nos faz olhar para trás, para o problema que nos faz paralisar e virar uma estátua de sal. A atitude dessa mulher trouxe sérias consequências para ela e para sua família. E vamos discutir algumas delas aqui, né? Então, quando a gente tem essa atitude, né? Às vezes a gente tem em olhar para trás algumas coisas do passado, né? Algumas dores, alguns problemas. Então, a gente vai discutir agora o que levou essa mulher a olhar para trás, né? A Bíblia não fala o porquê, mas podemos deduzir algumas coisas, como por curiosidade, né? Mulher muito curiosa, vingança, prazer em ver a desgraça daquele povo, por medo, apego à vida que tinha, mas diz que ao invés de correr, ela decidiu olhar para trás e a contemplação da destruição, da dor, da perda, da ausência, do engano, da fraude, violência, de alguma experiência de destruição fez com que ela tomasse um choque, né? Se pensar e trazer isso para nossa realidade, nós também somos assim, né? Sempre que a gente tem uma experiência ruim ou traumática, eu posso ter dentro de mim essa estátua, né? Algum momento da nossa vida que alguma
circunstâncias que a gente traz, como a gente tem falado muito de parto, né? Alguns medos podem ficar, né? Algumas experiências, algo que a gente viu e a gente não quer passar novamente, né? Então, isso paralisa a gente, né? Quantas de nós temos isso, né? E próximo ponto aqui, de onde e quando se originaram essas estátuas? Como que ela começa na nossa vida? Como que elas surgem na nossa vida? Elas podem ter duas origens, podem ter mais de duas, mas duas origens principais aí. A primeira, elas vêm de nossos pais, o que eu interpreto do meu pai começa a congelar em mim. Então, coisas que a gente ouviu na nossa infância, não só dos nossos pais, mas de familiares, né? De pessoas, irmãos, que a gente traz traumas, né? A gente vai discutir mais sobre isso. A segunda é na nossa convivência social, né? Os amigos, professores, relacionamentos amorosos, coisas desse tipo. Esses, ou acidentes, né? Algum acidente, alguma coisa assim física, uma doença, né? Esses choques podem dar origem a esses traumas, a esses status de sal dentro de nós e infelizmente começam a petrificar nosso coração. Quais as características desses status de sal? Então, esses traumas, né? Essas estátuas, elas têm algumas características. Então, todos nós temos, pode ser uma ou pode ser várias. Então, você tem uma, com certeza. Onde vamos, elas vão junto, né? Elas estão sempre nos acompanhando. Se formam pelos eventos destrutivos, feridas da nossa alma, são feridas internas que machucam as pessoas externas, tá? Elas assumem o volante da nossa vida. Na palavra do pastor Nivaldo, é muito interessante a forma como ele coloca isso, né? Mas eu coloquei de uma forma mais resumida aqui. Elas assumem o volante da nossa vida, fazendo com que tomemos ações baseadas nelas e nem sempre no que é correto, né? Então, e não importa quando ela foi produzida, se essa estátua foi produzida com 4, 7, 20, 30, 60 anos. Quando elas assumem a situação da nossa vida, o volante, eu vou me comportar como a idade daquela estátua. Então, se aquela estátua tem 4 anos, eu vou me comportar como uma criança de 4 anos. Por isso que tem muita gente por aí que às vezes se comporta como uma criança, né? Então, a estátua dela ali deve estar no volante. E agora entre os tipos de estátuas, né? Então, ele conta da estátua, dos tipos de estátua, né? Então, ele deu alguns exemplos, alguns testemunhos, né? Então, ele diz que a principal dele ali, que ele é burro, a estátua dele chama burro. Então, ele conta que a sua família produziu essa para ele, né? Então, ele conta que o pai dele chamava ele de burro, você é burro, né? Sua família sempre o chamava de burro, que não ia dar em nada. Estudar era perda de tempo e consequência desse trauma, né? Dessa estátua que existe, que concretizou dentro dele. Fez com que ele tivesse uma baixa autoestima de si mesmo. Outra estátua dele chama medroso. Experiência com insetos e bichos, ficou com trauma, então ele teve medo de arriscar em alguns momentos da vida, de participar de novas experiências, porque ele tinha medo, né? Então, no medo ali, começou com inseto e começou a virar outros tipos de medo. Tímido tem a ver com a sua autoimagem, sua autoestima. Consequência, impede de se relacionar com pessoas e ter novas experiências pelo medo, né? Tem muito a ver ali um medo e a timidez, né? Pessimista também é outra. Momentos de sua infância que não teve sucesso e acaba carregando para o resto da vida. Consequência, não consegue aproveitar novas oportunidades, né? Então, elas vão gerando ali, como a gente falou, né?
elas vão te paralisando, né? Como realmente uma estátua, né? Ela toma posse ali e te para, né? Então, ele fala muito do gordo, né? Sempre diz que não consegue emagrecer e por isso não se esforça de verdade para sua melhor qualidade de vida. Frase típica, né? De uma estátua de gordo. Eu sempre como pouco e nunca emagreço, né? Consequência, vida e saúde prejudicadas, afeto psicológico e o físico. Então, assim, são algumas estátuas de sal que ele falou dele mesmo. Agora eu vou falar das minhas estátuas. Acho que vai concretizar isso melhor na cabeça de vocês. Então, a minha principal estátua é a rejeição. Ninguém me ama, nada o que eu faço agrada as pessoas. Sua origem, da minha estátua, veio da separação dos meus pais, né? Eu me senti abandonada. Quando eles se separaram, eu tinha 6 anos, né? Qual foi a consequência dessas estátuas na minha vida? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa. Ela é a minha principal e sempre tenta voltar através da ofensa. Se o Vinícius, eu vou falando, né, um exemplo, se o Vinícius não atende algum pedido que eu faça, já acho que ele não me ama. Ela me prejudicou demais no meu casamento e em relacionamento com os amigos. Então, assim, se alguém não me ligava, não mandava mensagem, eu já me sentia ofendida e já achava que a pessoa não gostava de mim e pensava outras coisas, né? E como eu lidei com essa, eu já vou até adiantar, como que eu lidei com como que eu eliminei a minha estátua, como eu não deixo mais ela pegar no meu volante. Quando eu aprendi que o maior é o amor de Deus por mim, que se eu tenho o amor de Deus e que ela faz tudo e que Deus faz tudo para cuidar de mim e me proteger, o amor dos meus pais, marido, filhos e amigos é consequência. Então, o meu foco é sempre agradar a Deus e a certeza de que seu amor supre sempre o meu tanque de amor. Então, eu não deixo aquelas lembranças, aquelas coisas que aconteceram lá no meu passado. Então, quando elas vêm, porque sempre acontece assim, alguma coisa que me frustra, né? Aí eu já volto lá, naquela sensação, quando eu me frustro, aí já volta na minha mente aquele pensamento, eles não me amam, ele não me ama, ele não me quer, essa amiga minha não tá sendo legal comigo, e vem aquele sentimento, mas automaticamente eu já tenho que buscar na minha memória e explicar isso pra mim. Eu vou explicar mais pra frente como a gente eliminar isso, mas basicamente é isso. Então eu vou e coloco essas promessas de que Deus me ama, Ele é o meu foco. Eu não tô basta o amor dele pra mim, entendeu? Outra estátua que eu tenho, eu trouxe 3 aqui, então a segunda é o perfeccionismo. Eu preciso ser perfeita em tudo para as pessoas me amarem. Então tem um pouco a ver ali com a rejeição. Para que. Então eu preciso ser perfeita em tudo para as pessoas me amarem, para me quererem por perto. Minha casa tem que estar sempre limpa e arrumada. Tenho que dar conta de tudo sozinha. E não posso falhar como mãe, esposa, filha, funcionária, etc. Essa é a minha estátua, né? Então, a consequência desse tipo de pensamento, né? De permitir que isso aconteça comigo. Quantas vezes eu deixei o Vinícius quase maluco, louco, por ter que deixar tudo perfeito para receber uma visita? Quantas vezes eu quase tirava o meu sangue, me anulava para agradar as pessoas com a minha perfeição? Então, isso me custava saúde, estresse, né? Muitas coisas. Então, trazia muita dor, muito cansaço para mim. Então, quantas vezes, né, eu às vezes me desgastava, mas a pessoa não estava procurando isso, né? Eu não me fazia essa pergunta, eu só pensava no que ela ia falar de mim.
Como eu eliminei? Sempre preciso renovar a minha mente com relação a isso e não ficar presa em exigências que eu mesma imponho a mim. Eu me coloquei essas exigências. Deus não exige isso de nós e nenhum amigo ou parente deveria cobrar coisas de nós. O simples fato de ter a nossa companhia, atenção e carinho deveria bastar em um relacionamento, né?